No ar, o programa 10 Minutos Sobre. Informação direta, sem perder tempo. Eu sou Julia Carroll, aluna do terceiro período do curso de jornalismo. E no programa de hoje, recebo o geógrafo Leandro Levi para falar sobre mudanças climáticas. 10 minutos sobre. 10 Minutos sobre. 10 minutos sobre? 10 minutos sobre. As recentes ondas de calor, enchentes e mudanças repentinas na temperatura global estão diretamente ligadas ao aumento da poluição e do desmatamento. É inegável que o homem contribuiu para o desenvolvimento das consequências nocivas do efeito estufa e que as catástrofes climáticas que são testemunhadas representam um alerta sobre as condições climáticas que o planeta enfrenta. Professor, quais são as principais causas das mudanças climáticas? As mudanças climáticas são um fenômeno de mudança do padrão climático que o ser humano conhecia da Terra até então. E já está mais do que comprovado pela ciência de que essas mudanças, apesar de fazerem parte de um ciclo natural da Terra, estão sendo catalisadas pelas atividades humanas. E quando a gente vai a fundo e tenta encontrar a raiz do problema, a gente chega no século XVIII. Não quer dizer que nós começamos a queimar carvão no século XVIII, não quer dizer que a gente começou a utilizar fontes de energia e a impactar a natureza e modificar o espaço no século XVIII. Só que no século XVIII a gente tem uma fase do capitalismo começando chamado capitalismo industrial. E então a gente, quando pega a primeira revolução industrial da Inglaterra e começa a ver a quantidade de carbono que nós incrementamos na atmosfera a partir dali e sobretudo no século XX, a gente começa a entender que nós estamos interferindo num ciclo natural. As mudanças climáticas, elas são provindas do aquecimento global. E o aquecimento global é um fenômeno causado pelas atividades industriais, pela pecuária intensiva, pelas queimadas de incremento de carbono na atmosfera em forma de gases. A nossa atmosfera, ela é composta por diversos gases, só que tem um rol de gases chamado gases do efeito estufa. A gente tem o dióxido de carbono, a gente tem o metano, a gente tem o clorofluorcarbono, a gente tem a própria água em formato de vapor. São alguns gases que têm propriedade estufa, que seguram o calor da Terra para que eles não se dissipem para o espaço de forma total. Um pouco desse calor fica retido na superfície da Terra, inclusive esse fenômeno é denominado efeito estufa. O efeito estufa não é o vilão. O efeito estufa, pelo contrário, ele é imprescindível à vida na Terra. O que o ser humano está fazendo com as suas atividades é aumentar a capacidade do efeito estufa de aquecer a Terra. Visto que o clima está diretamente relacionado ao aquecimento e ao desaquecimento da superfície terrestre, quando a gente muda o padrão desse aquecimento e desaquecimento, a gente, consequentemente, vai mudar o padrão climatológico da Terra. A gente está fazendo isso de forma cada vez mais rápida. Então, as mudanças climáticas não são um fenômeno do futuro, são um fenômeno do presente. Já está acontecendo e vai acontecer cada vez com mais assiduidade e presença no nosso cotidiano. Como as atividades humanas estão contribuindo para as mudanças climáticas? As atividades humanas, elas sempre aconteceram desde que o ser humano está aí. Nossa espécie tem mais ou menos 300 mil anos que tem perambulado pela superfície da Terra. Só que desde o século XVIII, a gente começou com uma lógica de produção e consumo em massa. E isso vem crescendo desde então. Então a gente vive num mundo que tem recursos finitos, só que sob um modelo que trata como se fossem infinitos, porque precisa de crescimento sempre, crescimento sem final. Então, quando a gente produz muitos produtos industrializados, quando a gente tem muitos carros na rua, quando a gente tem muito gado na pecuária intensiva, a gente está incrementando o que era combustível fóssil, o que era fóssil, a gente está incrementando como gás na atmosfera. Então, as atividades industriais, a máquina que a gente chama de automóvel queimando gás natural, queimando gasolina, queimando combustível fóssil. A gente também tem a pecuária intensiva, por exemplo, no Brasil, a gente tem 300 milhões de cabeças de gado, tem mais gado do que gente, não só metaforicamente, literalmente também. Então, isso é uma prática induzida. A gente, naturalmente, não teria essa quantidade de gado.
Só que é uma pecuária intensiva, baseada no consumismo, na lógica do lucro, e isso está fazendo com que a gente altere alguns padrões metabólicos do planeta. Então essas atividades, queimadas, pecuária intensiva, cidades que priorizam um transporte rodoviário e as atividades industriais são as principais atividades que contribuem para o agravamento do efeito estufa, que aquece o planeta e que estão gerando as mudanças climáticas. Aproveitando esse gancho, quais são os efeitos dessas mudanças para a economia global? A economia global ela já está sendo impactada por esse novo padrão climático. A gente tem impactos desde a produção de alimentos, que precisa de um regime de chuvas específicos, e como esse regime de chuva está mudando, a gente precisa entender como que vai ser o novo regime de chuva para, assim, associar a nossa produção de alimentos. Então a produção do setor primário é impactada, obviamente, com esses extremos climáticos. A gente também tem a produção de energia sendo impactada. Por exemplo, o Brasil tem a sua matriz elétrica baseada a 80% nas hidrelétricas. As hidrelétricas são formas de produzir energia elétrica a partir da água dos rios. Se os rios estão mudando o seu padrão, eles vão impactar na produção de energia elétrica nas hidrelétricas. O Brasil ele tem um bioma chamado Cerrado, que é considerado a caixa d'água do Brasil. Apesar de parecer, de ter uma paisagem relativamente seca, o Cerrado tem muita água no seu subsolo. Então são vários rios no Brasil que nascem no Cerrado. Sendo que o Cerrado hoje do Brasil praticamente não existe mais. A gente tem as grandes lavouras de soja do agronegócio. Quando a gente tira o bioma original e coloca as lavouras de soja, a gente impacta nos recursos hídricos dessa região. E aí, por exemplo, um rio chamado Rio Paraná nasce no Cerrado, e lá no sul, lá no Paraná, ele vai ter a hidrelétrica de Itaipu, que é uma hidrelétrica que gera energia elétrica para milhões de brasileiros. Se esse rio começar a ter uma vazão cada vez menor, vai impactar na geração de energia elétrica para os brasileiros. E isso interfere, obviamente, na economia. Nossas cidades, nossa população hoje precisa da energia elétrica para funcionar. Então, problemas de geração de energia, problemas de geração de alimentos. Como as mudanças climáticas podem afetar o futuro da sociedade? O futuro da sociedade é o presente da sociedade. Nosso presente já demonstra como que vai ser o nosso futuro já a curto prazo. Nós viveremos cada vez mais eventos extremos. Chuvas extremas, secas extremas, calores extremos e ondas de frios muito fortes. A gente tem que cobrar dos nossos governantes políticas públicas para que a gente adapte as nossas cidades, as nossas regiões para esses eventos extremos. E também começar a entender que o modelo de produção que nós escolhemos como modelo de produção hegemônico é também uma causa na raiz de todo esse problema. Então, mudar o modelo de produção é imprescindível para a gente conseguir se adaptar às novas mudanças climáticas que estão acontecendo. Partindo do princípio de que a nossa escola, o sistema educacional, ele vai ser reflexo de como que a nossa sociedade se organiza, é muito difícil a gente achar que a solução ou existe algum caminho que seja eficaz a partir da escola. A escola ela é um espaço de troca, um espaço de mediação de conhecimento, porém, os professores de ciências humanas, por exemplo, ou professores que têm o know-how de falar das mudanças climáticas, eles têm que seguir um conteúdo tão programado e tão engessado que fica difícil no dia a dia os professores fazerem esse movimento de sempre associar o conteúdo ministrado com mudanças climáticas. Então, por mais que a gente ache que a escola é um espaço onde a gente vai começar a conscientizar os nossos alunos que virão a ser cidadãos no futuro sobre as mudanças climáticas, o modelo educacional que está posto, ele só deixa a gente fazer isso até certo ponto. Existe um limite. Por isso que a gente tem que conscientizar também fora da escola. O programa 10 Minutos Sobre recebeu o professor Leandro Levi. Muito obrigada pela sua participação, professor. Queria agradecer ao espaço, ao pessoal da Rádio Uva. Muito obrigado pelo espaço para falar sobre mudanças climáticas, que é um assunto novo, apesar de ser um assunto que os cientistas falam já há mais ou menos algumas décadas, por exemplo, 5 décadas que a gente tem a primeira conferência ambiental, só que parece que agora, com esses novos normais climáticos já acontecendo, a população está começando a ter
uma revelação, parece que é um chá revelação de mudanças climáticas. Esse episódio tem a produção de Vitor Luiz Leite e Thaís Andrielli. Roteiro de Thaís Andrielli. Apresentação de Julia Carroll. Edição de áudio, Vitor Luiz Leite. Coordenação da Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto. 10 minutos sobre. Rádio Uva.